Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira, para darmos início ao nosso assunto de simulação de variáveis aleatórias. Tá? É um assunto que entra muito na parte de estatística computacional, né? Vai garantir um conhecimento bem legal para a parte de simulação de variáveis, inclusive para você conseguir, né, validar modelos mais para frente, né, dentro de um contexto de modelagem, né? E são situações, são métodos bem legais aqui que a gente vai ver e conhecer. A gente vai ver como gerar, por exemplo, de distribuições uniformes, né? Existem situações de você considerar, né, uma geração que a gente chama de pseudo-aleatória, né, em que eu fixando alguns valores e tudo, períodos, né? Vamos ver como é que esses geradores funcionam no R, né? Dessa geração funciona no R. Um método super importante que é o método da transformação inversa, né, usando a função de distribuição inversa, assim como também o método da aceitação e rejeição. Tá? São três propostas que nós vamos estar trabalhando aqui de como gerar variáveis aleatórias. Óbvio que a gente precisa primeiro saber gerar de uniforme para poder gerar das outras. Tá? Fechando isso, tá? A gente dá avanço, dá continuidade nos nossos próximos assuntos. Beleza? Então, para essa aula, tu vai precisar, né, de um R instalado no teu computador, não tem jeito, né? Todos os passos de instalação que você pode ver aqui nessa playlist mesmo de introdução de R, tá? Para poder ver como é que funciona e um pouquinho de conta aí, um caderninho para poder acompanhar. Tranquilo? Então, pega o teu caderno, pega o teu notebook e bora pro vídeo. Então, bora ver lá como é que se trata, né, essa simulação de variáveis aleatórias. Então, né, toda essa unidade que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, né, é totalmente determinada, né? Nós vamos fazer essa aula, talvez mais duas, né? Falo talvez, porque pode ser que a gente consiga encaixar todo o assunto nessa aula daqui. Se ficar muito extenso, eu corto e boto para frente, né? Mas é toda a parte de métodos para simular variáveis aleatórias, tá? A estratégia é essa, né? E toda essa a discussão que nós vamos ter aqui é embasada na teoria de probabilidade. Tudo aquilo que vocês veem de probabilidade, toda a parte tanto de simulação quanto de teoria, né, a gente vai conseguir trabalhar e trazer para aplicar aqui de uma maneira bem legal. Então, primeira coisa, né, que a gente vai trabalhar que são as aplicações, né, são as gerações de variáveis uniformes e não uniformes, tá? Nós vamos aprender como gerar uniforme aqui, com distribuição uniforme, na verdade, que aqui você deve estar ambientado, tá? E as não uniformes daqui, dentro aqui a gente já tem o método da transformação inversa, assim como também nós temos também o método da aceitação e rejeição, tá? E aí a gente fecha com um Monte Carlo para poder organizar. Então esses são alguns métodos que envolvem geração de variável aleatória, tá? Para poder trabalhar de uma maneira bem legal para você. Então, o que significa, né, a simulação computacional, né? Simular um cenário, né? Isso é muito comum, né, de você, por exemplo, querer recriar algum fenômeno, né? Ah, eu tenho um modelo matemático que representa um determinado fenômeno e eu quero recriar isso aí, eu quero simular situações, cenários para ver como é que um outro modelo se comporta, né? Ou avaliar esse mesmo modelo em cenários diferentes, né? Como é que eu simulo isso? Então, toda a parte de simulação computacional é super importante para você conseguir validar esse tipo de situação. Então, eu posso ter simulações que são determinísticas e eu posso ter simulações que são estocásticas. Na maioria das vezes, as determinísticas são simulações físicas, né? E as estocásticas a gente tem alguma estrutura de erro por trás. Por exemplo, né? Então, vamos considerar aqui um caso de exemplo de simulação determinística. Né? Então, eu tenho um exemplo de condição de calor, problema de condição de calor numa chapa metálica quadrada. Para simular esse sistema é necessário resolver essa equação diferencialzinha aqui. Tá? Então, eu tenho K vezes, né, o diferencial dessa expressãozinha aqui e sujeito a condições de contorno na borda da chapa. Tá? Então, observa que é simples e direto. A expressão, você não tem nada no formato aleatório para poder especificar aqui. É simplesmente uma expressão direta, né, e analiticamente tratável que você
vai conseguir simular, né, a questão da condução do calor dentro de uma chapa metálica. Por outro lado, né, eu posso ter uma situação aqui, ó, né, envolvendo filas. Então, suponha que clientes chegam para utilizar um certo serviço e são atendidos por K servidores, né, onde K é um número inteiro positivo. Né? Suponhamos que os tempos entre as chegadas, né, de sucessivos clientes aqui são variados aleatórios exponencialmente distribuídos com taxa lambda e que o tempo de serviço prestado a cada cliente é uma variável aleatória exponencialmente distribuída com taxa μ. Tá? Então observe aqui que a gente já consegue estar utilizando uma estrutura mais aleatória. Não estou dizendo que o determinístico não presta ou coisa do tipo assim, mas a diferença entre eles é essa: a estrutura de aleatoriedade dentro do problema, né? Que é o que diferencia o determinístico para o estocástico, né? Então a gente consegue estar trabalhando das duas formas aqui, simulando tanto no caso determinístico quanto no caso estocástico, tá? Então, além disso, suponha que o tempo de serviços associados a clientes distintos são independentes, né? Quando existem mais de K clientes no sistema, o excesso forma uma fila de espera até que um deles seja chamado por um dos servidores. Eventualmente, estaremos interessados em responder as questões como quais cenários, né, valores de lambda, mi e k são capazes de produzir longas filas. Então, você pode especificar, né, valores de lambda, valores de mi, valores de k, que vai ter uma fila muito longa, ou uma fila com um curto espaço de tempo, de duração. Qual o número médio, né, de clientes no teu sistema, né? Qual o tempo médio gasto por um cliente no sistema? Então são perguntas que você pode vir a responder, né, simulando vários cenários, né, tanto no caso determinístico quanto no caso estocástico. Então bora ver aqui como é que funciona o cenário de simulação de números pseudo-aleatórios, né? Já vou explicar o que significa esses pseudos aleatórios, tá? Então, antigamente, né, esses números aí eles eram gerados de forma manual, totalmente mecânica, né, usando roleta, usando urna, usando moeda, usando dados, né, era uma estratégia que se utilizava para poder gerar número aleatório e dar uma estrutura de aleatoriedade, né, dentro do processo, né. Então, no caso com o avanço computacional, né, vindo o modernismo das coisas, e no caso a gente vai estar utilizando o computador para poder gerar, né, uma sequência de números aleatórios, né, para fins práticos, né, imita uma amostra aleatória simples, né, no caso uma uniforme no intervalo 0,1, né. Só que na verdade, né, esses números eles não são totalmente aleatórios, né, eles são pseudo aleatórios, justamente, né, que eles podem ser gerados, a gente vai ver isso daqui, né, eles podem ser gerados de uma forma determinística, né? Então a gente tem uma estrutura, né, que a gente impõe para poder gerar, né, esses números que a gente chama de aleatórios, mas na verdade são pseudo-aleatórios, né? E muitas vezes, óbvio que isso vai trazer dúvidas quanto à eficiência, né, desses geradores aí. Poxa, estou usando um gerador que não me dá uma situação bem legal, não sei o que e tal, sobre essas fontes de aleatoriedade. Tem uma discussão muito grande acerca, né, desse tipo de problema, né? Nós não vamos entrar nisso, né? Vamos deixar isso para uma outra situação, tá? E a gente vai simplesmente assumir aqui, né, que esses algoritmos servem para a gente gerar valores dentro de uma uniforme, né, e que produzem uma sequência de variáveis aleatórias I e D, tá? Que é o que a gente precisa para poder gerar uma amostra aleatória, né? Lembra, a nossa ideia toda, né, é gerar uma amostra, né, de variáveis aqui, de valores aqui para poder trabalhar, tá? E o início que nós temos aqui, que no caso mais simplificado, é da uniforme, ok? Antes da gente entrar na parte de geração, bora aprender um pouquinho aqui, ou talvez relembrar para algumas pessoas, né, o que é a operação xmod n, né? Nós vimos lá no R, né, o resto de divisão, né? Como é que faz isso? É a mesma coisa, tá? Só que tem uma teoria por trás, tem um negócio mais sofisticado por trás do que simplesmente um resto de divisão, tá? Então, seja n aqui, pessoal, né? Você tem um x pertencente a um z, né? Vai definir uma relação R
né, em Z aqui, que são os inteiros, né, como segue. Então eu tenho um x com uma relação com y aqui. Se somente se, né, x menos y for igual a k vezes n, para k também sendo um inteiro, tá? Então, essa classe de equivalência aqui de y pertencente também aos inteiros vai ser definida nesse grupo aqui. Então, o y barra aqui, né, a gente está chamando isso aqui de classe de equivalência, né, vai ser x pertencente aos inteiros, tal que eu tenho uma relação de x com y, né, e isso aqui é igual a x pertencente aos inteiros, em que x é igual a k vezes n mais o meu y, e o k é um inteiro, tá? Então eu consigo determinar o meu valor de x a partir, né, de valores de y e valores de n e valores de k. Essa que é a ideia. E a relação R vai induzir uma partição em Z, perdão, dessa seguinte forma. Então, meu Z aqui vai ser a união, né, do 0 barra, né, do 1 barra, do 2 barra. Então, eu vou ter várias classes de equivalência aqui dentro desse contexto que eu estou apresentando para vocês, tá? Logo, né, quem vai ser esse meu 0 barra? Ó, esse meu 0 barra vai ser, né, para todas as situações eu vou trabalhar, né, quando eu pego esse cara aqui da classe de equivalência, é um valor de y que eu vou estar trabalhando. E basicamente eu vou estar substituindo aqui, tá? Então o meu 0 barra, ó, é quando é o y é igual a 1, quando é igual a 2, quando é igual a 3, tá? E assim por diante a gente consegue ir colocando e ir escrevendo, tá? Então essa que vai ser a nossa estrutura, a nossa ideia de organização, tá? Para definir o que é essa operação x mod n. Então, ó, a minha operação x mod n, né, para x inteiro, n inteiro, ela vai ser definida da seguinte forma, né? Então, o resto de divisão aqui, tá, pessoal? Ele vai ser zero, para esse zero pertencente, né, esse conjunto aqui, vai ser 1 para pertencer a esse conjunto, vai ser 2 pertencente a esse conjunto, tá? O 0 barra, 1 barra, o 2 barra, que são as nossas classes de equivalência, tá? O 2, né, pertencente a esse conjunto, e o n-1 pertencente a esse conjunto aqui também, tá? Então, x mod n tem esse tipo de estrutura. Então, bora ver um exemplo aqui no caso do x mod 4, ou seja, restos de divisão por 4. Então, o x mod 4 só vai ter resultado o resto 0, 1, 2 e 3, tá? E os conjuntos formados usando aquelas expressões que eu mostrei aqui, ó, no caso essa e a de 3, tá? São esses aqui, né, que a gente já tá colocando, eu tô colocando aqui para vocês, são os resultados, tá? Então, essa é a operação que nós temos, essa que é a ideia que nós temos aqui, que vai me dar, né, esse conjunto aqui, né, esse zero aqui. Resto zero, aqui eu tô pegando todas as coisas. Observa, ó, menos 8 dividido por 4 é resto zero. Menos 4 dividido por 4 é resto zero, né? 0 por 4 tem resto zero. 4 por 4, né, tem resto zero. 8 por 4 tem resto zero. Tudo bem? Então é essa que é a ideia, é essa a estrutura que a gente vai estar utilizando para poder, né, gerar das nossas distribuições uniformes, tá? Então, só alguns exemplinhos aqui para vocês, né? Então, aqui no R, o x mod n aqui, né, ele usa esse operador aqui, que é o duas porcentagens, então você vai fazer, né, então aqui é o x, né, porcentagem, valor de n, né? Então é resto de divisão, ó. Resto de divisão 8 dividido por 4 dá 0, né? 11 por 4 tem resto 3, né? 2 dividido por 4, resto de divisão de 2 por 4 tem resto 2, tá? Menos 3 por 4 tem resto de divisão, né? 1 e assim por diante, né? São aquelas estruturas que nós temos ali todas prontinhas, né? A gente viu um caso genérico, mas aqui a gente tem alguns casos particulares e no R é assim que as coisas vão funcionar, tá? Vamos ver aqui o método congruencial linear, né? Vamos ver como é que funciona isso. Então, sejam A, B e N inteiros positivos, eu tenho o x1 aqui que é um natural menor do que o meu N, né? Esse método vai propor, né, uma sequência de números pseudo aleatórios geradas usando essa equação aqui de recorrência. Então, meu xk na mais 1 vai ser igual ao A vezes o xk mais B, tá? Esse aqui é o meu valor como fosse o meu x mod n, tá? Então,
esse vai ser o meu resto de divisão, essa é a minha operação que eu tenho para poder trabalhar, né? Então, isso aqui para cá maior ou igual que 1, né? Eu não vou conseguir fazer menos do que isso, né? Então, tal como foi definido, né? O xk pertence a esse conjunto aqui, para todo k maior ou igual que 1, né? Ou seja, meu xk ele é sempre menor que o meu n, né? Menor do que esse meu n aqui. Portanto, para a gente obter uma sequência de uniformes, que é o que a gente quer obter, né? Uma sequência k maior ou igual que 1, para valores no intervalo 0,1, basta pegar cada valor xk e dividir por n. Tá? Então, meu UK vai ser o meu xk dividido por n, né? Para k maior ou igual que 1. Tá? Então, é bem direto, bem simples, não tem muito mistério para poder fazer isso daqui, ó. Então, aqui, usando aquela relação que nós temos, né? Que é o meu A vezes o meu xk mais B, né? Mais B mod n, né? Eu posso usar para esses valores aqui. Então, o meu A 123, né? O meu B 971, o meu N 11.137 e o X 27. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Eu estou dizendo que o meu X é esse meu null, né? Porque eu estou, na verdade, só alocando uma memória para esse meu objeto aqui. Eu não defini que tipo de objeto é. Na simulação até que não é tão vantajoso fazer isso, tá? Seria interessante definir isso aqui como sendo um vetor, mas eu mantive como sendo um null aqui. E em seguida eu já disse, olha, nesse meu x, né, na posição 1, eu estou botando o número 27. Tá? E aí depois eu defino para xk mais 1, dependendo desse primeiro anterior. Observe que eu estou passando um loop de 1 até 20, então ele está fazendo para 2, para 3, para 4, né, até 21. Vão ser 21 valores que vão ser gerados aqui, né? E, né, eu faço a continha. Tá aqui o meu A, né? Tá aqui o meu valor de B e tá aqui o meu valor de N, ó, né? E esse cara é meu xk mais 1 que eu tô pegando sempre na situação. Tá aqui um loop passando e resolvendo de forma recursiva isso para mim, tá? Sempre dependendo do passo anterior para poder resolver. Ok? No final das contas, o meu U gerado aqui vai ser os valores de X dividido, né, pelo meu valor de N. Então eu printei o meu U aqui, só para vocês terem uma ideia. Observem, né, que eu tenho sempre aqui valores no intervalo 0,1. Então a gente, na verdade, a partir de especificações desse método congruencial, a gente consegue, né, ter estruturas bem legais aqui, né, ter uma geração de valores, de números aleatórios aqui. Dependendo de algumas escolhas que você venha fazer, né, de A, de B e de N, você pode gerar algumas sequências de ciclos periódicos, né? Então, por exemplo, aqui A igual a 6, B igual a 7, N igual a 5 e X igual a 2, né? Fazendo a mesma estratégia, sem tirar nem botar, somente colocando os valores aqui, ó. Tá aqui os valores de X, então observem que esses números vão começar a aparecer direto, né? O 2, ó, aparecendo de novo o 2, tudo e tal. Então, dependendo do caso, né, esses ciclos periódicos, seria interessante você ter um ciclo que, para voltar a aparecer um mesmo número, seja bem longo, tá? E aí, no caso aqui, observe que você vai ter valores muito parecidos, né? E a ideia é justamente fazer com que esses indivíduos não apareçam tanto. Então, observem que você tem, ó, 04, 08, 02, 06, 0. 04, né? 08, 02, 06, 0. Então, tá aqui um ciclo, né? Então, você observa que a tendência está aparecendo sempre esses caras aí, né? Nesse formato, e aí não faz sentido. Se você vai ter uma amostra correlacionada e tudo e tal, já não vai ser uma amostra, né, ID, já não é bem legal, tá? Ou, por exemplo, né, esse caso aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, né? Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é a mesma coisa, tem uma estrutura totalmente, né, cíclica aqui, com um ciclo periódico, tá? Em que você sempre vai ter os mesmos resultados, dependendo da situação. Vai chegar uma hora que vai aparecer de novo a mesma sequência, vai aparecer de novo a mesma sequência. Então, a ideia é de você escolher valores aqui, né, que te permitam, né, obter sequências aqui em que esse ciclo, né, demore muito para ocorrer, né, até aparecer de novo um valor, tá? Essa aqui é a ideia. Umas boas receitas que nós temos aqui, né, são essas aqui. Então, xk mais 1, esse número gigantão aqui,
tá? Vezes K, 375 no B, mod 248 no N. Uma outra receitinha também aqui, né? São receitas legais de você ir treinando e gerando valores, né? A partir desses caras aí. Joia? Beleza? Tranquilo? No R a gente tem, né? A gente tem já funções pré-programadas, né? Já tem os números. Na verdade, a maioria das linguagens de programação, né? Você já tem uma funçãozinha de gerador de número aleatório lá no intervalo 0, 1, né? Você já tem isso daí. No R não é diferente, a gente tem o R unif, né? Que já gera para a gente. Esse N é o tamanho da amostra, né? O mínimo é o menor valor que o valor que os valores vão assumir, o maior valor, né? Na verdade, o range, né? A amplitude de valores que você vai gerar ali, tá? E aí a gente pode ter um controle da semente para gerar uma sequência que vai ser reproduzível de números uniformes, né? E o comando que a gente utiliza para fazer esse tipo de estrutura é o meu setseed, né? A ideia do setseed, né, é justamente você definir, né, através de um número inteiro, né, essa semente em que eu vou poder utilizar em várias outras situações, né, para reproduzir esse seu problema. O R ele determina cada vez que você chama um gerador, né, ele determina automaticamente uma nova semente. Então você pode fixar essa semente para que você sempre tenha, né, vamos supor, fiz uma simulação aqui e gerei uma amostra, né, fixada a semente, toda vez que você chamar essa primeira, você, sei lá, fizer num outro computador, mas com a mesma semente, ele chama a mesma amostra, né, de valores ali. Então, isso nesse caso é uma estratégia super legal para quem está validando o modelo, vai gerar dados, vai mandar para um revisor ou para um colega, tudo e tal. Você não precisa passar o banco de dados gerado para a pessoa. Basta mostrar o algoritmo de geração e dizer qual foi a semente que você gerou. Ah, eu gerei o setseed assim, dessa forma. Né? Aí pronto, é só passar lá para ele e tal, e o cara vai conseguir gerar o mesmo banco de dados ali de forma tranquila. Vai conseguir reproduzir a mesma simulação que você fez. Tá? Sem você precisar passar banco de dados nenhum. Então a gente consegue gerar diferentes sequências, né, chamando esse RUnif, sem se preocupar com a semente aleatória, né? A gente consegue fazer isso de forma tranquila, né? E a gente pode reiterar, né, que o R tem 6 geradores uniformes, né, distintos, né? Tem Whitman Hill, Marshallia Multicarry, Super Duper, Mersenne Twister, esse aqui é o default do R. Então observe que o período, né, o período aproximado de 7 vezes 10 elevado a 12, período aproximadamente de 2 elevado a 60, né, 5 elevado a 10 a 18. Esse aqui que é o default é 2 elevado a 19.937 elevado a menos 1. Tá? Então, existem várias formas de você definir, né, essa estrutura de período. Eu acabo não atentando muito para isso, não entro muito nessa discussão, né? Uso o formato default do R, mas existem outras estruturas que você pode vir atrás, né? Ah, não ficou legal, meu modelo não está conseguindo resgatar os valores direitinho, talvez possa ser o gerador, né? Mais lá para trás ou não. Aí é uma discussão que você pode tentar avaliar mais para frente. Então, alguns exemplos de geração de uniforme no R, usando o RUnif, é bem tranquilo, tá aqui, né? Isso que eu falei que você precisa do R, né? Basta colocar esse código no console, no seu script e compilar lá no seu console, né? Então tá aqui, né? Essa estrutura. Eu não fixei semente aqui, tá? Então provavelmente você não vai conseguir gerar os mesmos valores que eu gerei, porque a semente que o R vai utilizar provavelmente vai ser outra que a minha, tá? Era para ter fixado uma semente para você conseguir gerar aí, mas na próxima vez eu penso melhor nisso, tá? Tá aqui um uniforme, 10 valores de um uniforme no intervalo 0, 1, 10 valores de um uniforme no intervalo menos 1 e 2, né? Menos 1, 1 e 2, menos 1 e 1. Então, são essas as estruturas que você tem de gerador de uniforme que você precisa para os outros métodos que vão vir em seguida, tá? Para poder trabalhar, ok? Bora falar do método da transformação inversa, né? É um método super legal de se trabalhar. A ideia aqui é fazer o uso da função de distribuição, né? Em que você tem uma função inversa da função de distribuição acumulada, aqui definida da seguinte forma: ela sai do intervalo 0, 1, né? A inversa da acumulada, ela sai do intervalo 0, 1 e vai para a reta. Né? Então você consegue definir na f na menos 1 avaliado num u aqui, esse u é um valor
no intervalo 0,1, que é um ínfimo de x pertencente aos reais, né? X pertencente aos reais, né? Tal que a f de x é maior ou igual que o 1. Tá? Então essa aqui é a minha função inversa, né? Que a gente chama de função, é a função generalizada da f, ou a função inversa da f. Tá? É dessa forma que funciona. Então, a gente tem algumas proposições aqui, e isso aqui é legal, né? Você conseguir trabalhar isso aqui, tudo isso é demonstrável, nós não vamos entrar nesse critério agora, tá? Vamos somente utilizar as proposições já disponíveis. Então, eu digo que se a f, né, que é uma probabilidade, né, ela me retorna valores de probabilidade, né? Então quer dizer que essa f aqui, ela vai retornar um valor u que segue ela vai retornar um valor u que segue uma distribuição uniforme, né? A distribuição acumulada é uma probabilidade que vai de 0 até 1. Então ela vai sempre me retornar a probabilidade nesse intervalo como uma distribuição uniforme 0, 1. Aqui eu tenho seja u seguindo uma distribuição uniforme 0, 1 e seja x uma variável aleatória com função de distribuição acumulada contínua. Então a inversa, né, desse cara aqui vai ter distribuição f, tá? Ou seja, x possui a mesma distribuição que a distribuição inversa. Tá? Então, quando você faz a inversa da função de distribuição, você tem a mesma distribuição de x. Legal, né? Isso é muito bom, ou seja, você consegue gerar valores de x a partir de um uniforme. Essa que é a ideia. Gerou de uniforme, você tem valor de x tal. Pá. Isso é muito comum, né? De você utilizar esse método para pegar uma função densidade, em que você precisa gerar valores dela, né? E basta gerar de uniforme e você fazer a inversa dela. É só fazer a inversa da função. O que é a inversa da função? Né? É você tentar isolar o x da sua função. Né? Sabe que agora esse cara aqui ele é função de distribuição, então basta isolar esse cara aqui, né, para o outro lado. Então você tem o f na menos 1 de u, que já foi escrito aqui, ó. Isso aqui vai ser o seu valor de x. Então eu tenho que fazer, isolar tudo que não depender do x vai para o outro lado. E é justamente essa transformação inversa que você tem que fazer na continha. E cada expressão, cada função de densidade tem a sua forma de trabalhar, tá? Ou seja, né? Olha só, para gerar um ponto x aqui, ó, eu gero um u0 aqui que vai dar exatamente essa probabilidade que vai me dar exatamente um x0. Eu tenho um x0 aqui que vai me dar exatamente um u0, ou seja, vai me dar uma probabilidade. Então é uma relação 1 a 1, né? Basta eu especificar um valor de um uniforme aqui, eu tenho um valor aqui, ó, vinculado no meu x, tá? Então eu consigo gerar um x baseado no valor de uma uniforme usando esse método. A única coisa que eu preciso dele é da expressão ou de alguma coisa da função de distribuição que esteja disponível ali para você trabalhar. Só, mais nada, né? Então é um método super simples de você trabalhar e organizar a geração dos seus dados, tá? Então bora ver aqui no caso de uma distribuição exponencial com taxa 1, né? Então a gente tem que a função de distribuição dessa exponencial é isso daqui, né? Então é a minha função de distribuição. Se você não sabe como encontrar essa função de distribuição, minha sugestão é que você faça essa conta x menor ou igual com x, isso aqui, né? Bota lá uma integral de 0 até x, né? Da função densidade da distribuição exponencial. É só integrar isso aqui, você vai chegar nisso, tá? Se for fazer com a taxa lambda, depois você substitui lambda igual a 1, tá bom? Então, essa é a função de distribuição a função de distribuição de uma exponencial com taxa 1. Então, usando a definição, o que nós temos aqui, ó? Presta atenção, ó. Então, o meu u é igual à minha função de distribuição. Esse u aqui vem de um uniforme, tá? 0, 1. Então, se esse cara é a minha função de distribuição, então quer dizer que o meu u, que é a minha função de distribuição, é igual à minha expressão aqui da exponencial. Aqui, esse u é função de distribuição, que é isso daqui, né? E logo ele é igual à minha expressão da distribuição exponencial com taxa 1. É como se esse cara agora fosse um valor dado, né? Um valor observado, é um u uniforme, tá? Lembra que a nossa ideia é isolar o meu x. Então, ó, vou passar esse 1 negativo,
negativo para o outro lado, e aí com esse negativo ele fica positivo, tá? Tá aqui, ó, né? Fica 1 menos u exponencial de menos x. Para eu tirar esse x daqui do expoente, né, eu tenho que passar o log dos dois lados. Passando o log dos dois lados, desse cara aqui vai descer e fica aqui 1 menos o log de u, tá? Passo o negativo para o outro lado, então para eu gerar um valor de x, basta eu pegar menos o log de 1 menos o u. E esse u é uma distribuição uniforme 0,1. Tá? Esse cara aqui, esse uzinho, eu vou gerar de uma distribuição uniforme 0,1. Quantos valores eu gerar dessa continha aqui, eu vou ter um valor de x, que são exatamente valores referentes a uma distribuição exponencial. Tá? Logo, para eu gerar um x, né, ou seja, a minha função inversa aqui, ó, tem distribuição o quê? Exponencial, que é a mesma distribuição de x. Tá? Então, essa foi a ideia da proposição número 2 anterior. Professor, eu li essas contas, não me lembro. E agora, como é que eu vou postar isso para o computador? Simples, pessoal, não tem mistério. A única coisa que você precisa, ó, é desse cara bem aqui e saber gerar de uniforme. E você já sabe gerar de uniforme. RUnif, tá? Então, é direto. Ó, então aqui no R, né? Como é que funciona isso daqui? Ó, vamos gerar 10 valores aqui, né, de uma distribuição exponencial com taxa 1, né? Vamos simplesmente, pessoal, é gerar de uniforme, né? Ó, gerou 10 valores do uniforme 0,1 menos log de 1 menos u, que é aquela conta. Quem é esse cara? É o meu x. Acabou. Esse cara aqui, quando a gente der enter lá no nosso console, vai aparecer uma amostra. Só não mostrei aqui para vocês porque vai ficar grande. Mas tá aqui os valores amostrais da exponencial. Ah, pessoal, mas eu queria ver como fica um histograma isso daí. Beleza, montei um histograma aqui para você, ó. E botei a curva, né, da exponencial aqui, ó, bonitinha para você. Tá? Essa é a curva da exponencial ajustada. Poxa, não ficou bom com 10, né, para gerar 10 valores, tá? E se forem 500? Né? Como é que fica? Será que muda alguma coisa? Olha só que legal. 500 valores, ó. Né? Então você vê que esse gerador funciona. Esse método funciona, eu consigo, ó, olha só o comportamento da minha função, ó. Né? Essa aqui é a empírica, é a analítica, tá? É a teórica, perdão, ó. A vermelhinha. Aqui o meu histograma tá pegando, ó, direitinho, né? Ele pega na mosca a teórica. Então, de fato, ele está gerando de uma uniforme, de uma exponencial com taxa 1. Peço desculpas por ter passado aqui, tá? Perdão mesmo, mas acho que não deu para reduzir a fonte, tá? Mas é isso, gente. A gente consegue de uma maneira super simples gerar de variáveis aleatórias conhecendo somente a função de distribuição e invertendo ela. Gero de uma uniforme, tá? Plugo ali dentro e encontro o valor de x. Direto. Então, nosso algoritmo, né, que a gente precisa fazer, qual que é o algoritmo que nós temos aqui, né? Obter a função inversa, né, a inversa generalizada da minha f, onde f vai ter uma função de distribuição de x, simula um uniforme 0,1, né, e calcula o meu x baseado nesse valor da uniforme aqui da inversa, tá? E a proposição 2 garante que x, né, está sendo gerado x vai ter a distribuição, né, sem problema nenhum, sem bronca alguma. Ok? Beleza, esse é o método que nós temos. O segundo método é o método da aceitação e da rejeição. Tá? Ele é um pouquinho mais avançado do que esse método, é justamente numa situação em que você tem uma dificuldade de trabalhar com a função de distribuição, né? E você vai trabalhar com a função densidade em si. Só que você vai precisar de uma função densidade auxiliar. Você vai ter que gerar de algum lugar para poder dizer se você vai ficar ou se não vai ficar. E como é que funciona isso? Aqui você tem uma variável aleatória x, né, com função densidade. Aqui é contínuo, tá? Com função densidade de g, e assuma que existe um método para simular de g. Pronto, é isso que a gente tem, né, para poder conseguir trabalhar. Então é possível usar esse método como base para simular de uma outra variável aleatória y com função densidade f. Tá? O que eu estou falando aqui? Preste atenção. X eu sei gerar. Poxa, professor, então o x é a mesma ideia da uniforme? Aí. Tá? Ou é alguma distribuição que eu sei gerar? Por aí. É uma exponencial? Por aí. Tá? Então, é uma variável aleatória que eu sei que já existe um método para gerar dela.
Aí eu tenho um y que tem uma distribuição densidade, tem uma função densidade f, e eu quero gerar desse y, porque eu não tenho em canto nenhum gerador dele. Tá? Então eu gero de onde eu sei o que eu quero. Tá bom? Então a ideia desse método aqui, ó, você vai gerar de x usando a densidade g e então aceitar o valor gerado com probabilidade proporcional a uma razão aqui, que é a minha f de x dividido pela g de x. Tá? Então essa aqui vai ser a minha probabilidade de aceitação. Essa aqui é a ideia que a gente tem aqui. Então, sendo um valor gerado da minha f, tá? Eu aceito ou rejeito esse meu valor aí. É por isso que o nome do método é chamado de aceitação e rejeição, ok? Então, o meu algoritmo aqui, ele é simples, tem uns detalhezinhos aqui que eu vou mostrar para vocês, isso na conta, tá? No detalhamento, o algoritmo dele é simples, mas na verdade tem uns detalhes que tem que ser ditos aqui. Então, eu vou gerar x, tá? Da minha densidade g, que eu sei gerar, né? E u de uma uniforme, tá? Professor, mas não era só o x e tal, o x não era uniforme? Não, o x é da g, tá? Que eu sei gerar. Né? O U é uma uniforme mesmo, você vai ter que gerar uma uniforme. Então, eu digo que o meu Y vai ser igual ao meu X gerado se, né, eu gero meu X e gero uma uniforme. E eu fico com esse X se esse U for menor ou igual que essa razão. Caso contrário, eu gero outro, eu rejeito o valor e gero outro. Rejeito e gero outro. E assim eu vou fazer. Tá? E aqui eu tenho, né, um Czinho agora. Que essa constante C ela é tal que essa F aqui ela é limitada nesse cara, né, para todo o X no suporte da F da G. O que isso me garante? Me garante que eu tenho uma função G que vai envelopar essa minha F. Tá? Então eu consigo ter uma estrutura de uma funçãozinha aqui que vai conseguir, né, englobar, sempre gerar valores dessa minha f. Vão ter valores que eu vou rejeitar? Vão. Mas essa função g de x vezes o c, ela consegue, né, me dar ali, fazer um envelope da minha função para eu conseguir tirar valores, né, dessa minha f aqui, de forma tranquila. Então, ó, graficamente é isso que eu estou falando. Ó. Tá aqui a minha f, tá? E tá aqui a minha c de g de x, ó. É um envelope, né? O interesse é gerar valores, ó, aqui, ó, né? Nesse pedaço aqui, ó. É isso aqui que é a minha f, ó. É essa área aqui, ó. Essa área. Ah, mas eu posso gerar aqui, professor? Pode. A ideia é que você rejeite, tá? A ideia é que você rejeite, mas a ideia é esse ponto aqui, essa é a estrutura que nós temos para o algoritmo de rejeição, de aceitação e rejeição, tá? Temos algumas proposições aqui. O algoritmo acima produz uma variável aleatória com distribuição de f, tá? Então isso é garantido. Tem também, isso é tudo demonstrável, tá, gente? Para a gente conseguir fazer. O número de interações do algoritmo necessárias para produzir um valor de y tem com distribuição f, né? Esse tal aqui vai ser esse número de interações e esse tal vai ter uma distribuição geométrica 1 sobre c. Tá? Então, o número médio desse número de interações aqui vai ser igual a essa constante. Então, no geral, em média, você vai conseguir ter um valor de isso nesse formato. Tá? Através de uma distribuição geométrica. Tá, pessoal? Então, essa aqui são as duas proposições que garantem, né, que o método funciona, né, não vai ter problema nenhum para você se organizar. Ok? Então, vamos pegar essa situação aqui, ó. Eu tenho um y aqui, tá? Que tem distribuição f nesse formato aqui. Esse cara está no intervalo 0,1 e eu quero um algoritmo aqui, né? Usar esse método para gerar 1000 valores desse f aqui, tá? Então, o meu x eu vou estar utilizando uma uniforme. Ou você pode pegar uma distribuição beta que garanta distribuição uniforme 0,1, tá? Também funciona. Por que eu peguei o X uniforme? Porque é mais simples, né, de resolver tudo e tal. E por que tem que ser uniforme? Porque os valores da minha Y estão no intervalo 0,1. E se tivesse na reta na parte positiva? Aí tinha que pegar uma exponencial, por exemplo. Entendeu? Tinha que ser uma coisa do tipo assim. Se estiver na reta tudo e tal, aí tem que pensar numa outra situação que você tem uma distribuição na reta tudo e tal. Né? Mas tem que saber gerar desse outro caso. Tá? Então, como essa variável pertence ao intervalo 0,1, podemos considerar como no método, né, que a minha g de x é igual a 1.
simples, né? Então, aquela razão que a gente tem lá da probabilidade proporcional, né? O denominador ali vai ser 1. Bonitinho. Então, esse cara vai ser uma uniforme de maneira bem legal. Para eu determinar esse meu C aqui, pessoal, para determinar o menor valor de C tal que esse cara aqui é menor ou igual que C, a gente tem que maximizar essa expressão aqui. E maximizar essa expressão, pessoal, né, significa que eu tenho que pegar a derivada primeira em relação a x aqui, tá? Em relação a x e igualar a zero. Essa derivada, gente, é isso aqui, ó. Tá? Pegou essa derivada, igualou a zero, né? E encontra a raiz dela, né? Bonitinho. Então, o valor que maximiza aqui, quando você fizer essa continha aqui, vai ser 2/3, tá? Basta resolver esse cara aqui, vai te dar uma raiz 2/3 aqui, que é justamente o ponto que maximiza. Esse x aqui, tá? Que a gente vai utilizar, a gente vai substituir aqui para encontrar o valor de C. De que forma, né? Então, ó, esse cara que é a razão entre as duas funções aqui, ó, a função densidade f, que é o 12, x quadrado, tudo e tal, dividido pela g de x, né, que é 1. Então, isso aqui vai ser menor ou igual, ó, tá? Menor ou igual, no caso do máximo, né, no valor máximo, ó. Eu estou substituindo aqui, ó, 1/3 no x, aqui é 1 menos 1/3, tá? 1 menos 2/3, perdão, que fica 1/3. Então é só fazer uma continha, ó, e esse cara, ó, é 16,9, que é igual ao C. De onde eu tirei isso daí? A minha f de x dividido pela g de x é menor ou igual que o meu C. Tá? Então, baseado no valor máximo, eu substituí o valor de x, que é o meu valor máximo, na minha função, aqui usando essa relação de proporcionalidade, tá? E encontrei o meu valor de C. Beleza? Então, o que nós temos aqui, ó? Para essa relação aqui funcional, eu ter essa estrutura aqui para poder fazer a conta lá com o uniforme, ó, eu tenho que passar essa conta do C para o outro lado, tá? Só que quando eu passo o C para o outro lado, eu tenho que descontar ele nesse lado aqui também, né? Ou seja, eu passei o C para cá para ter a mesma coisa, então eu tenho os valores invertidos, né? Eu tenho que desconsiderar. Se ele está saindo, eu tenho que tirar ele daqui também, tá? Então, aqui fica 9 sobre 16, né? Que é o inverso aqui. 12 vezes x ao quadrado e assim por diante. Então, quando eu faço essas continhas aqui, ó, isso aqui por 4 aqui fica 4, aqui fica 3 vezes 9, 27, tá? Então, ó, 27 sobre 4, tá? 27 sobre 4, x quadrado, 1 menos x. Então, essa é a continha, pessoal, que eu vou comparar com a minha distribuição uniforme. Eu vou gerar um valor de x. Se esse valor aqui for menor ou igual que a uniforme que eu tenho, eu fico com ele. Se não, rejeito. Tá? Então, para a gente poder ter esse é o nosso algoritmo aqui para esse exemplo, né? O que nós temos? Ó, eu vou gerar o x do uniforme porque o x, a g da uniforme. Beleza. A u do uniforme porque tem que gerar de uniforme mesmo. Tá? Agora, esse u, ele é menor ou igual que 27 sobre 4 x quadrado menos 1? Se sim, aceita o valor y igual a um x. Se não, volta para o passo 1, gera de novo um x, um u, e aí faz a conta de novo, e assim você fica fazendo até completar um tamanho amostral que você tem interesse. Tá? No R, como é que funciona isso, pessoal? Tá aqui. 10 mil valores eu peguei, tá, para poder fazer. Eu coloquei uma estrutura de aceitação aqui, né, que nós temos para poder fazer a mesma ideia. Agora, eu fiz agora de uma outra forma, ao invés de colocar um null aqui, eu pré-aloquei uma memória dizendo que é um vetor, tá? Isso é muito bom, isso reduz em tempo computacional, né? E aí eu gero uma uniforme aqui, uma uniforme somente, uma uniforme 01, tá? E eu verifico, ó, o u é menor ou igual que essa conta aqui avaliado no x que eu gerei, aí eu estou pegando no x na posição 1, tá? Eu já gerei 10 mil e aí ele vai só pegando na ordem, tá? Então, ele é menor que isso aqui? Se sim, aí ele aceita o valor aqui. Se não, rejeita, tá? E assim por diante. Então, é dessa forma que as coisas vão ser feitas. Depois, ó, eu não fiz o y igual a x e tal. Eu só peguei os valores de x todos que foram gerados, ó, e eu coloquei aqui em termos de um data frame com uma variável fator do lado aqui,
né? Então do ladinho vai aparecer sim e não, né? Então vai aparecer aqui o meu valor de X, aí o valor do uniforme é, sei lá, 0,80, tal, tarará. E aqui vai ser um aceito, tá? Um aceito aqui, né? Se sim, se não, né? Compilei esse exemplo, vocês vão ver, né, como fica essa estrutura. Por que eu fiz isso? Porque eu ia usar o ggplot, né? Eu fiquei até de ensinar o ggplot para vocês, mas isso é uma outra coisa, tá? Não esqueçam de instalar o ggplot 2, tá? Vai precisar para poder fazer isso daqui, né? E fica muito mais bonito do que no gráfico do plot, tá? Então observem aqui, ó, de todas as 10.000, olha só, essa aqui de trás, ó, foram os valores que foram gerados, tá? Essa parte daqui, um azulzinho mais fraquinho, tá, ó, os valores que foram gerados. E essa curva aqui, né, da cor preta, né, é justamente a curva daquela densidade, 12x², 1 menos x. Aqui, ó. Né? Observe então que o método gerou bonitinho. Ó. E esse azul aqui são os valores que foram rejeitados. Tá? Então, ó, valores, ele gerou valores aqui, ó, tudo e tal, né? Uma galera gerando valor, gerando um monte de valor aqui, tudo e tal, rejeitou para cá também. Rejeitou até valores daqui dentro, né? Uma frequência aqui, tudo e tal. Mas ele consegue, o método consegue, ó, pegar bem na larga mesmo ali, ó, bem em cima, né? Do que a gente tem. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos ter mais algumas outras coisas, né, para as próximas aulas de método de geração. Vamos ver um pouquinho de integração Monte Carlo, né, e outras cositas más que estão por vir. Beleza? Se você gostou e ficou até o final, meu muito obrigado por você. Não esqueça de curtir o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Curta-nos, né? E se inscreva no canal para receber sempre as nossas notificações aí de vídeos novos, tá? Assim, quer fazer alguma discussão, não esquece de escrever aqui nos comentários, beleza? E, no mais, muito obrigado e até a próxima.